programa Gente em Destaque de hoje vai entrevistar uma pessoa que eu particularmente procuro há bastante tempo aqui na cidade de Jacareí. Algumas pessoas eu entrevistava e perguntava assim: você sabe por onde anda a professora Judite Alcântara? E as pessoas falavam assim: não, eu não sei nem por onde ela anda, ela sumiu de Jacareí. Mas hoje, finalmente, eu consegui achar a professora Judite, ela está aqui comigo no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. E para a gente já começar respondendo essa pergunta, né? Eu lembro que eu perguntei a várias pessoas, políticos, ex-políticos, por onde anda a professora Judite? Foi candidata a prefeita aqui 2 vezes. Ninguém sabia. Onde que a senhora está morando atualmente? O que a senhora está fazendo? Então, atualmente eu moro na Praia Grande, na Baixada Santista. Já faz 10 anos que eu estou lá e estou aposentada, sou professora aposentada e cuido da minha família, né? Cuido do meu marido, do meu pai, que tem 89 anos, estou cuidando da minha família. A senhora está morando lá desde 2009, mas não foi em 2009 que a senhora saiu de Jacareí, né? A senhora saiu antes. Eu saí de Jacareí em 2008. Fui morar em São José dos Campos, fiquei 1 ano em São José dos Campos, depois em 2009 eu fui para Praia Grande. E a vida à beira da praia deve ser bem difícil, né? É muito bom. Eu moro a 200 metros da praia e tenho uma vista privilegiada. Acho que eu mereço. Vamos começar então falando um pouquinho da sua trajetória. A senhora é de uma cidade pequena chamada Tapiratiba. A senhora fica em Tapiratiba até que idade? Eu fico em Tapiratiba até 23 anos de idade, quando eu termino a faculdade de História, que eu fiz em Guaxupé, em Minas. E aí eu venho para Jacareí para trabalhar, porque lá é uma cidade pequena, não tinha muitas oportunidades de trabalho. E aí eu me inscrevi na diretoria de ensino aqui de Jacareí e fui participar das atribuições de aula aqui em Jacareí. E já comecei em 87, atuando como professora de História na rede estadual de ensino. E como é que foi sua infância lá em Tapiratiba? Que tipo de cidade que era essa daí? Uma cidadezinha muito pequenininha, de 8.000 habitantes na época. E minha mãe era gerente do correio e meu pai é carpinteiro. E meu tio era político, era vereador. Então a gente participava muito assim ativamente da política da cidade, né? Minha mãe gostava bastante, né? A gente atuava. Era o MDB ou era Arena? Meu tio era Arena. Quer dizer, a sua infância foi nessa cidade pequena, adolescência também? Também. Numa família onde a senhora era filha única? Filha única. Sou filha única. E que tipo de educação que a senhora recebeu dos seus pais? Uma educação mais libertária, mais rígida? Não, uma educação tradicional, nós somos católicos, né? Formação católica, tradicional, aprendi a tocar piano, né? Tudo aquilo que... Fiz um magistério, primeiro eu trabalhei lá 3 anos como professora de pré-escola, dava aula em creche. Aí depois, enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhava na pré-escola. Aí depois que eu terminei a faculdade foi que eu vim para Jacareí para trabalhar com ensino fundamental e ensino médio. Se a senhora fosse pensar uma imagem da sua infância lá em Tapiratiba, que imagem que a senhora puxaria? De uma garota feliz e vivendo em liberdade, uma cidade tranquila, com a família, muito aconchegada com a família, entendeu? A família muito unida, é essa cidade. E hoje, a senhora vendo essa trajetória que a gente está contando aqui, que características pessoais a senhora tem da sua mãe e do seu pai na personalidade? Eu acho que a determinação, a coragem, a força para lutar, são essas, o respeito. Dos dois? Dos dois. Meu pai é pernambucano, então é uma pessoa que já é forte por natureza, veio para São Paulo enfrentar a vida, né? Minha mãe, na época, era uma mulher à frente do seu tempo, porque ela trabalhava já com 19 anos e era gerente do correio.
Então, ela também era uma mulher à frente do seu tempo, né? A sua mãe no Nordeste também ou não? Não, minha mãe era de lá, de Itapiratiba Itapiratiba. mesmo. Minha família materna é de lá. Quer dizer, a senhora tem parentes que são de Pernambuco? Tem, em Pernambuco. E alguns em São Paulo. Em Itapiratiba ficou alguém também? A família materna. Materna. Mas agora já faleceram, já. Daí a senhora faz a opção pelo magistério, né? Magistério. Eu imagino que numa cidade pequena, o magistério era uma opção mais palatável, né? Porque a cidade era pequena, não tinha, por exemplo, nem o magistério eu fiz em Itapiratiba, porque não tinha o curso de magistério. Eu tinha que sair fora para fazer em outra cidade, que é São José do Rio Pardo, onde o Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, né? Então eu fazia o magistério lá, porque Itapiratiba não tinha recursos para isso. E por ser filha única, a senhora teve algum tipo de mimo ou algum tipo de, sei lá? Eu tive muito carinho, sim, tive muito carinho, sim, dos meus pais, né? Mas nunca se sentiu uma criança solitária? Não, nunca. Tinha muitos amigos, né? Muitos amigos, uma infância muito alegre, brincava na rua naquela época, era permitido, né? Brincar de queimada, jogar bola, pular corda, essas coisas assim do interior mesmo. E a senhora vem para Jacareí quando? Em 87. 87. 1987, em janeiro de 1987. Já para dar aula? Já chego para participar das inscrições e começar a dar aula. E a primeira impressão da cidade foi qual para a senhora? Eu gostei muito, gostei muito. Foi uma cidade que eu via que dava para mim me adaptar, porque eu saía de um mundo pequeno, né? Uma cidade já era uma cidade grande para mim, era enorme, né? E São Paulo, por exemplo, já não era uma cidade que eu me adaptaria, né? Mas aí eu tinha uma amiga aqui, que é minha comadre, a Rita, ela que abriu as portas da casa dela para me receber, né? E ela que me incentivou a vir para cá tal, e me deu força até eu me estruturar e conseguir morar, alugar uma casa tal. Aí conheci o Eisenhower, né? E a senhora falou agora há pouco do seu tio, que foi político. Essa veia pelo gosto da política, na senhora aparece também na adolescência ou foi um pouco mais para frente? Não, aparece na adolescência. Eu sempre fui líder na escola, já no ensino fundamental eu já era líder do Grêmio, né? Sempre fui liderança de classe, sempre fui líder, né? Daí, isso foi uma consequência normal para... Foi uma consequência normal. Gostava muito de falar, tinha facilidade de me falar. E por que o PT, a escolha pelo PT? Foi o primeiro partido que a senhora optou por se filiar? Foi. Porque quando eu cheguei em 87, eu cheguei já nesse ano teve uma grande greve dos professores, que foi no governo do Quércia. Sei. E eu conheci a POSP, né? Algumas pessoas da POSP, e a gente já entrou na greve. Eu já cheguei logo... Já participando, já do movimento. Cheguei entrando na greve, fazendo comando de greve, indo nas escolas, convencendo os colegas que precisavam. Porque a minha formação também é uma formação de luta. Eu sou professora de história, né? Então não tem como não se envolver, né? Na política, no que está acontecendo, né? Então eu conheci essas pessoas e depois conheci o Eisenhower, meu marido, né? Que já era do PT. E aí ele me convidou para entrar no PT e eu entrei, né? E a primeira participação em campanha, sem ser candidato, que foi em 96, mas a senhora já participa em 88 ou em 92? Eu participo em 88 porque o Eisenhower foi candidato a vereador em 88. Por Jacareí? Por Jacareí. O Jocafe era o candidato a prefeito? Na realidade, primeiro ele disputou com o Jocafe para prefeito. Teve a plenária, né? Ele disputava para prefeito e o Jocafe para prefeito. Eu já achava um absurdo naquela época o Jocafe sair candidato a prefeito, porque ele não trabalhava.
E eu achava um absurdo como que o candidato do PT, do que é o Partido dos Trabalhadores, não trabalha. Vai ser candidato a prefeito. Joaquim Caetano Filho. O Joaquim Caetano Filho. E o meu marido trabalhava, né? Trabalhava em São Paulo, na Companhia de Engenharia de Tráfego. E aí eu apoiava o meu marido, né? Aí na prévia ele perdeu e aí ele saiu candidato a vereador. E aí eu fui fazer campanha com ele. Aí na época eu dava aula no Dorotóvio, Gaspar Viana, lá no Jardim das Indústrias. E aí a gente saiu percorrendo as casas dos alunos, pedindo voto pelo Jardim das Indústrias. E algumas pessoas assim que a gente conhecia, a gente foi pedindo votos e tal. Foi a eleição que o Arouca ganhou, né? Foi a eleição que o Arouca ganhou. Que ninguém esperava ninguém o Demésio, a Delma. A Delma e deu o Arouca. Foi essa a eleição. E o seu marido não foi eleito vereador também? Não foi eleito vereador. E em 88 a gente tinha essa... Na época foi eleito o Itamar. O Itamar Alves pelo PT, né? E o Valmir. E o Valmir do Melua pelo PT também. É. O Valmir foi eleito na eleição seguinte, não foi em 92? Não, em 88. 88 também? Foi. Pelo PT. O PT já tinha o Vicente Costa, que tinha sido eleito Costa antes, em 82, né? Que o Jocafe também foi candidato a prefeito em 82. Foi, ele era eterno candidato, só tinha ele como candidato do PT. Sempre era ele. E eu já criticava isso, porque só ele. Mas era aquele curral eleitoral. Ele tinha a maioria dos filiados que ele filiou. Chegava nas prévias, todo mundo ia lá e votava nele, entendeu? Então não era uma coisa feita com uma discussão política, era uma coisa de curral eleitoral mesmo, que eu já repugnava. Mas na eleição seguinte, que foi em 92, foi o Walter de Souza que foi o candidato a prefeito. Foi, o Walter. E daí a senhora participou também, o seu marido foi de novo candidato a vereador? Não foi mais candidato, não. A senhora participou daquela eleição ou não? Ficou mais distante? Fiquei mais distante da eleição. Participei de alguns eventos e tal, mas fiquei mais distante porque em 91 eu tinha tido um filho, né? Então estava com um neném pequeno e tal. Esse primeiro momento seu no PT, de 87, 88 até 92, como é que a senhora viu essa transição do partido? Que na época tinha o Lula candidato a presidente contra o Collor. Aí, em 90, elege o Suplicy para senador. Como é que você viu só esses primeiros 4 anos com a sua participação no PT? Então, naquela época a gente acreditava muito no Lula, né? A gente acreditava. Eu participei dos comícios na Praça da Sé, né? E o Brizola até era o vice do Lula, né? Ele teve que engolir o sapo barbudo lá e tal, né? E a gente acreditava muito no Lula. Eu achava que aquele 88, 89 era o grande momento do PT, eu achava, né? Que era um discurso que as pessoas falavam que era muito radical, que hoje se parece muito com o PSTU ou com o PSOL, de não querer pagar a dívida, de querer, né? Era um discurso bastante radical, mas era o que a gente vivenciava naquele momento, né? Naquele momento político do país. O país estava quebrado, né? O país estava quebrado, era muito dinheiro que se devia no FMI, né? Era a saída que se apontava naquele momento, não pagar a dívida, né? Hoje a gente já vê que não é por aí o caminho, né? Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.